Opa, gente, bom demais? Vamos continuar aqui com o estudo no tempo comum. Então, vamos ler as rúbricas aqui e começar a ver como é que funciona. O tempo comum se estende por 34 ou 33 semanas. Ele começa na segunda-feira, que segue ao domingo depois do dia 6 de janeiro, e continua até o início da quaresma, que começa de novo na segunda-feira depois do domingo de Pentecostes, e termina no sábado antes do primeiro domingo do Advento. Os domingos do tempo comum se contam assim. O domingo no qual se celebra a festa do batismo do Senhor ocupa o lugar do primeiro domingo do tempo comum. Na semana que se segue é a primeira semana do tempo comum. Os demais domingos e semanas se contam em ordem progressiva até o início da quaresma. Depois de Pentecostes, se as semanas do tempo comum são 34, retoma-se a série a partir daquela semana que se segue imediatamente à última celebrada antes da quaresma. Não se deve esquecer, no entanto, de que missas do domingo de Pentecostes e da solenidade da Santíssima Trindade ocupam o lugar das missas dominicais. Mas quando no ano há 33 semanas do tempo comum, omite-se a primeira semana que deveria ser tomada depois de Pentecostes. O missal apresenta, portanto, 34 missas para os domingos e dias da semana desse tempo, que assim são celebradas. Aos domingos celebra-se normalmente a missa, que corresponde ao número do domingo do tempo comum, a não ser que ocorra solenidade ou uma festa do Senhor, que ocuparia o lugar do domingo. Então, beleza, isso aqui é importante. Então, se celebra a missa do domingo do tempo comum. Nos dias de semana, no entanto, podem-se celebrar qualquer uma das 34 missas, atendendo à utilidade pastoral dos fiéis. Normalmente a gente reza da semana, né? Então, aqui, por exemplo, primeira semana do tempo comum, a gente reza aqui durante a semana toda. Aos domingos, diz-se o glória e o creio, mas nos dias de semana, omite-se o hino dos anjos e o símbolo. Então não tem glória, nem o creio, né, no dia de semana. A não ser que se escolha uma oração eucarística que tenha prefácio próprio, reza-se aos domingos do tempo comum, reza aos domingos um dos prefácios domingos do tempo comum, e nos dias de semana um prefácio comum. Isso aqui é interessante, porque tem dois tipos de prefácio que a gente vai ver. Tem prefácio domingos do tempo comum e prefácio comum. Isso aqui é importante lembrar, tá? Não pode esquecer disso, não. Os prefácios comum, missas que não tem prefácio próprio, e quando não se deve usar um prefácio do tempo, que vai ser esses dias de semana do tempo comum. E a gente tem os prefácios dos domingos do tempo comum, certo? Que é para domingo do tempo comum, beleza? Para a comunhão propõe-se duas antífonas, a primeira dos Salmos e a outra, na maioria das vezes, do Evangelho. Pode-se escolher uma ou outra conforme oportunidade. Dê-se, no entanto, preferência àquela que está de acordo com o Evangelho na missa. Então vamos lá. Você viu que é simples as rúbricas, né? Vocês vão ver que é muito simples. Então, aqui a primeira semana do tempo comum. Importante lembrar que primeiro domingo do tempo comum, festa do batismo. Em alguns casos, exceção, Epifania do Senhor. Vai ser o primeiro domingo do tempo comum, né? Vai substituir. Mas a semana acontece. Então tá aqui. Antífona de entrada, oração da coleta sobre as oferendas, antífona de comunhão e a oração depois da comunhão. Isso aqui vai se repetir para todos, tá, gente? Segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, quinto domingo, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º. Então, por exemplo, rezou hoje o 11º domingo em tempo comum. Na segunda, vou rezar a mesma celebração. Logicamente, trocando as leituras, tá? E tirando aquela questão do glória e do creio, né? O 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º e 34º. Importante lembrar que no último domingo do tempo comum vai celebrar a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que vai estar aqui algum pouco depois. Então, beleza. Analisados esses domingos e semanas do tempo comum aqui, existem algumas solenidades do Senhor que acontecem no tempo comum, que estão aqui bem explícitas, tá? Que é a solenidade da Santíssima Trindade. Então, aconteceu o Pentecostes, no outro domingo é a solenidade da Santíssima Trindade, que está aqui. A antífona de entrada, com o glória, oração da coleta, o credo, oração sobre as oferendas, qual que é o prefácio que tem que ser utilizado naquele dia, antífona de comunhão e depois da comunhão. É importante lembrar que está aqui. A missa da Santíssima Trindade está aqui.
primeiro domingo depois de Pentecostes, beleza? Outra solenidade pode acontecer, Corpus Christi, certo? Então, quando a solenidade do corpo e sangue de Cristo não for dia de preceito na quinta-feira, ela vai ser celebrada como no dia próprio, no domingo depois da Santíssima Trindade. No Brasil é feriado, quinta-feira de Corpus Christi, né? Então, dessa forma, a gente não reza lá no domingo, ok? Mas está aqui o dia de Corpus Christi na igreja, na missa, né? A sua antífona de entrada, coleta sobre as oferendas, depois a comunhão. E aqui está a regra, né, sobre a procissão, né? Procissão se faz depois da missa, no qual se consagra a hóstia que será levada processionalmente. Nada impede, no entanto, que a procissão se realize também em seguida a uma prolongada adoração pública depois da missa. Se a procissão se faz logo depois da missa, coloca-se ao término da comunhão dos fiéis o ostensório com a hóstia consagrada no altar. Terminada a oração depois da comunhão, omite-se os ritos finais e a gente já começa a procissão. Beleza? Então essa aqui é a rúbrica em relação aos ritos finais, né, da missa do Santíssimo Corpo de Cristo, se for acontecer a procissão. Aqui a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que é como de costume, antífona de entrada, duas opções para a oração da coleta, sobre as oferendas, qual prefácio tem que ser utilizado, antífona de comunhão e oração depois da comunhão, e aqui uma rúbrica interessante. A memória litúrgica do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, a ser celebrada amanhã, está na página 722. Perfeito. E aqui o último domingo do tempo comum, que é o Cristo Rei, né? Antífona de entrada, oração da coleta sobre as oferendas, o prefácio a ser utilizado e oração depois da comunhão. Perfeito? E assim a gente encerra essa primeira parte do missal, que é o estudo do próprio do tempo. Então agora a gente vai entrar na próxima parte, vai debruçar sobre o ordinário da missa, começar esse estudo da próxima parte. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui é entender a ordem da missa, o ordinário, a ordem da missa, entender para como pode ser, como a gente pode ajudar, beleza? Forte abraço.